pessoal, nós vamos ler aqui no livro de 1 João 5, 16 e 17, onde Deus fala sobre a avareza. Nós vamos falar sobre o que acontece, o que é a situação de quem é dominado pelo espírito de avareza. 1 João 5,16 está escrito: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que hão de pecar para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, aqui no outro livro, aqui, ó, de 1 Timóteo 6. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então você vê que o quanto Deus quer que prospere a pessoa, mas ele já sabe que a pessoa vai sucumbir quando ela não toma essa primeira atitude. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais, quer dizer, riqueza, bens financeiros, prosperidade, desenvolvimento, riqueza até, e bênção no casamento sentimental, e saúde, condição, uma postura, e acima de tudo, por quê? Porque ela busca a salvação dela, vem porque ela coloca Deus em primeiro lugar. E ele fala assim, que a avareza é um pecado para a morte. A avareza, por quê? Porque ela largou Deus, ela não aceita, ela serve ao principado, ao demônio da avareza. Então ela é capaz, por causa da avareza, ela é capaz de matar, ela é capaz de prostituir, ela é capaz de coisa tremenda, coisa absurda, coisa que vai deixar horripilante as pessoas, vai se tornar em estado terrível, as pessoas vão ficar estarrecidas por causa desfalecida diante da atitude, diante daquela atitude de tragédia, o que ela foi capaz de fazer. Ela é capaz de tudo, soltar uma bomba no país, ela é capaz de destruir um país inteiro, ela é capaz, por causa da avareza dela, colocar doenças, são capazes de lançar guerras biológicas por causa do dinheiro, capaz de soltar aquela lama que vem em Brumadinho, em Minas Gerais, disso tudo por causa da ganância dela. Olha aqui a outra passagem que Jesus mostra aqui. Em Lucas 12, 13, Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deu para entender o que Jesus determinou? E aqui, ó, no livro de Êxodo, vou ler mais um versículo que fala sobre isso. Livro de Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus. Então você vê que é ao contrário. Homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Quer dizer, os homens de Deus aborrecem a avareza. Põe-nos
sobre eles por chefes de 1000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Deu para entender? Então Deus ele condena a avareza. A avareza é um principado, a pessoa é dominada por um Deus que domina ela e faz ela ser serva de praticar o mal. Ela é capaz de tudo. Então a mente dela é de tal maneira para conseguir aquilo outro. Ela é capaz de deixar uma cidade com fome, capaz de deixar sem escola, sem isso. É igual um político, é igual aqueles que se entregam. A pessoa em prol diz que eu esquartejei ela, matei filho, matei isso, porque eu amava. Então, porque amava aquilo ali. E o medo era de perder a casa, era o medo de perder os bens, era o medo de ver todos os seus bens sendo dado para outra pessoa. Então, por causa daquilo, por causa daquele dinheiro, então ela é capaz de tudo. Ela é capaz de falar o que você não imagina. Ela é capaz de humilhar. Ela é capaz de despreciar uma pessoa. Ela é capaz de degredir a imagem dela, ofender, rebaixar. Racismo. Então, a avareza destrói. Ela é capaz de matar animais por causa disso, capaz de matar, né? Se for em relação ao mar, se em relação ao mar ali, o que ela tem que fazer para dispensar aquilo ali, ela é capaz de matar todos os peixes daquele rio, todos os peixes daquele mar, todos os peixes dali, soltar aquilo ali por causa de... porque ela sabe que ela vai ter prejuízo, vai perder. Então é melhor ela lançar ali fora, lançar por causa da avareza, destrói os rios são poluídos. Então, por causa da avareza, ela vai lá naquela represa e joga ali uma contaminação para aquela cidade. E como cientista, muitos cientistas, esses caras pesquisadores, capazes de fazer bombas biológicas para destruir outro lugar, lança nos outros lugares para que as pessoas sejam destruídas, se tornem dependentes de uma poção, diante de uma vacina, diante de algo para ser curada. Por quê? Porque ela sabe que ela vai crescer, prosperar, e aquele mal vai lhe trazer o quê? Prosperidade. Então ela consegue, a avareza é você adquirir o bem do jeito errado, do jeito injusto, do jeito mal. A avareza é o que domina a pessoa e vai levá-la para o inferno. Então a pessoa conquistou, então ela abandona tudo por causa do dinheiro. Então a pessoa quer comprar o Espírito Santo, quer comprar o poder de Deus, quer comprar a bênção de Deus, porque ela fica pensando que Deus é um comerciante, né? Ela esquece que Deus é Deus e tenta barganhar com ele, tenta comprar. Ó Deus, eu quero comprar a bênção sentimental, então eu vou lá e faço um trabalho de macumbaria, faço um trabalho de feitiçaria, faço um trabalho daquilo. Por isso que as pessoas procuram isso. E muitas vezes dentro das igrejas, ela vai lá, faz um pacto com Deus, coloca um sacrifício no altar, faz um voto com Deus, faz um voto dali com Deus, mas só para conquistar aquilo ali. Porque ela não quer compromisso com nada, ela quer comprar. Ela quer comprar, então ela sacrifica, ela lança ali em cima do altar, ela lança sobre os altares do diabo também, ela lança nas encruzilhadas, lança ali por uma pessoa que leva aquele trabalho para fazer no cemitério, para fazer na cachoeira, para fazer onde que for. Ela entrega ali para fazer arriar aquele despacho com o animal, com sangue, com um monte de coisa. Por quê? Porque ela só quer aquele compromisso ali, porque ela quer viver a vida dela, a vida de avareza, a vida de liberdade, a vida de que ela é dona do seu próprio nariz, ela vai viver a vida dela, ela vai curtir a vida dela, ela vai se prostituir, ela vai sair com quanta gente, vai beber à vontade, vai se achar, vai se drogar se precisar se drogar, beber à vontade. Então ela vai
ela faz isso, mas não quer ter compromisso com nada. Ela não quer ter compromisso espiritual, que ela tem que se humilhar, que ela tem que viver uma vida de oração, que ela tem que viver uma vida separada para Deus, que ela tem que abandonar o pecado, tem que abandonar aquelas bebidas, abandonar aqueles bailes, abandonar esse pensamento, abandonar essas conversas sujas, essas conversas profanas, essa conversa, essa mentalidade de adultério, essa mentalidade de prostituição, essa mentalidade derrotada. Então ela não quer abandonar isso, ela quer comprar Deus. Então ela barganha, pensa que Deus é comerciante. Então ela esquece que Deus é dono, que fez tudo, que Deus não precisa de nada disso. Mas quando a pessoa faz um sacrifício para Deus, faz um sacrifício, cumpre a vida dela, a vida de oração, a vida de fidelidade, aquilo outro, Deus o que abre as portas para ela, Deus dá abundância, Deus quer presentear, Deus gosta disso, Deus gosta de dar bens, Deus gosta de responder, Deus gosta de curar, Deus gosta de restaurar, Deus quer salvar, Deus quer. A salvação da pessoa só depende dela estar aos pés de Jesus, dela agradar a Deus. Até o foco dela tem que ser em agradar a Deus. Então, ela agradando a Deus, ela aborrece a avareza, ela aborrece a cobiça, ela aborrece o jeito injusto de conquistar, ela aborrece o dinheiro, ela aborrece, como falou, é a raiz de todo mal. Então, muitos na fé estão ali buscando e se enredaram nesse caminho, esse caminho de perdição, esse caminho de avareza, esse caminho maldito. Você vê que é pecado para a morte. Então Deus fala assim, até por isso que se enredam por essa direção, ele fala que nem rogue, porque é pecado para a morte. Então as pessoas já estão mortas, praticamente só vai parar lá no inferno, porque não vai parar, vai continuar. O tormento dela vai ser verdadeiro, porque enquanto ela está aqui na terra, ela toma banho, toma chuveiro, entra numa piscina, come o que quer, tem aquilo outro, tem água, tem isso, aquilo outro, mas ela não viu nada do tormento eterno, o tormento do inferno. Jesus que veio explicar que o inferno é dor, gemido, ranger de dente, onde o verme não consome, que o fogo não se apaga. Então a pessoa é tormentada e no final, além de passar pelo inferno, que o inferno vai ser lançado ainda no lago de fogo de enxofre para sempre, porque ela preferiu o adultério, preferiu a avareza, preferiu sucumbir, preferiu as feitiçarias, preferiu as magias negras, idolatria, preferiu se agarrar ao vício. Não, isso é de Deus, não. Ainda brinca, goza, manda, ainda incentiva. A verdade, ela é um instrumento. A pessoa passa a ser um instrumento até do diabo, porque ela incentiva outras pessoas a beberem, incentiva outras pessoas, ela não percebe, mas ela é um instrumento do diabo. A pessoa passa a ser um instrumento. Quando ela decide seguir o espírito da avareza, o espírito desse mundo, ela passa a ser um instrumento do diabo. Então ela degride igreja, degride religiões, degride todas as coisas. Então ela consegue, através desse espírito da avareza, ser dominada pelo espírito do homossexualismo, do lesbianismo, consegue ser dominada pela mente desse mundo, a mente pervertida, e nada consegue tirar ela. Por quê? Porque ela tem medo de perder. Então ela é capaz de tudo para destruir uma pessoa, uma casa, um bairro, uma cidade. Ela é capaz de destruir um país, e se ela pudesse destruir o mundo por causa daquele dinheiro, né? Então ela destruía. Então nunca ponha o dinheiro, a avareza em primeiro lugar. Se ela te dominar, você está perdido. Então você só não vai ser dominado se você for de Deus. Homens capazes, homens de Deus, homens temente a Deus. Você viu lá? Então você vê que para você não ter a avareza, não ter poder sobre você, você tem que temer a Deus, temer e perder, temer e ficar longe desse maravilhoso, desse Pai, esse amor, esse maravilhoso, esse excelente. Ame se humilhar, ame pedir perdão, põe o rosto no chão, põe o rosto em terra e se humilha, diga que você é o pó da terra, que você não passa de um verme,
Você não passa, você não é melhor do que entra na privada. Você tem que determinar, fala, Deus, limpa meu coração, só o Senhor, e eu quero andar com o Senhor, pois eu entrego a minha vida em nome de Jesus Cristo, eu entrego, não deixo ser dominado por esse Espírito. Se eu estava, meu Senhor, indo pelo caminho errado, então me guia pelo caminho da salvação, caminho de andar com o Pai. Ama o Pai. Diga palavras de amor, de carinho para o seu Pai. Entrega a sua vida, respeite a Deus, respeite, ame Ele, queira Ele, lute. Não aceita na sua cabeça, nos seus nervos, nos seus pensamentos, na sua imaginação, no seu subconsciente. E determina que você não queira o espírito de avareza, mas você o amor de Deus.